Geeks do meu Brasil! Edson Rossato, programa em contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento, de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E hoje nós vamos falar sobre cinema e quadrinhos de horror. Música? Boa! Grande Gabriel Pazotto. Palmas pro Gabriel aqui, porque o Gabriel é um ótimo sonoplasta, é isso aí. Porra, ninguém gosta dele assim? Caramba! Então, agora os nossos convidados... Eu quero muitas palmas porque eles estão fazendo algo muito legal no Brasil, que é muito difícil, que são filmes de horror. Então vamos lá, muitas palmas para Júlio Wong, quadrinista e cineasta, e Alexandre Low, que é diretor de cinema e também diretor de fotografia, e mais algumas coisinhas também. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo Ótimo. ótimo. Então vamos lá, vamos rapidinho, que tem muita coisa para falar aqui, né? Vamos lá. Vamos lá, você tem uma predileção por histórias de horror. Alô? Alô? Ah, tá, tô ouvindo, desculpa. Tava muito baixinha a música. Você tem uma predileção por histórias de horror, tanto no cinema, né, quanto nos quadrinhos, ô Júlio. Exatamente. Você já escreveu roteiros de curtas de horror como Snuff Sage, Morte em Vídeo, Mal Passado, Extra Blood, inclusive conta com a participação do José Mojica Marins, que é o Zé do Caixão. Zé do Caixão, sim. Né? Caramba, você conseguiu um medalhão, né? Foi. Caraca. O Zé do Caixão e uma porção de gente também da Boca do Lixo, né? Sim, inclusive a filha dele também, a Liz Marins. Liz Marins. Beijo, Liz. Contos da Morte, 5 Cálices, 13 Histórias Estranhas 2, né? Volume 2, e dirigiu muitos deles também, né? Quando começou o seu interesse por cinema e principalmente pelo cinema de horror? Cara, é uma história muito estranha, assim, porque eu fui uma daquelas crianças obcecadas, assim, por arte, né? Mas eu cresci muito fissurado em quadrinhos, né? E eu, assim, com 9 anos de idade, eu ia pra palestras de mercado editorial pensando na minha vida futura de adulto trabalhando com quadrinhos. E com 17 anos eu descobri o cinema. Então, tipo, eu tive que começar o negócio do zero. Tive que começar, né? Do zero. Mas eu meio que zerei a jornada quando me apaixonei por cinema. E é o motivo mais estranho possível, que é o filme Kill Bill. Eu vi ele no cinema. O Kill Bill... Ele me pegou de surpresa, eu não esperava. Tem sangue pra caramba ali. Ele conseguiu uma coisa, o Tarantino conseguiu uma coisa, ele conseguiu levar pro cinema de shopping, pro cinema de mercado, um filme que você não vê em cinema comercial, né? É um filme que só quem é cinéfilo, só quem gosta de conteúdo alternativo, e eu não era um cinéfilo, não conhecia o conteúdo alternativo, e não tinha nem ideia de que existia esse tipo de cinema. E aí, quando eu voltei pra casa, naquela época, eu tinha, né, como eu falei, 17 anos, eu botei Kill Bill no Google. O primeiro resultado foi uma lista com os 200 filmes que eram os filmes de referência do Tarantino. Você tem que idade hoje? Hoje eu tenho 32. Tá. Então eu já tenho uma década aí de cinema. E uma década assistindo os filmes dessa lista e ainda não zerei a lista. Caramba! Que a lista tem desde Bruce Lee, Sérgio Leone... Tem Clint Eastwood, né? O Sérgio Leone e Clint Eastwood, faz sentido. Né? E tinha nessa lista bastante coisa de terror italiano, que foi a parte da lista que mais me pegou. E aí eu fui me tornando cinéfilo dessa forma, indo atrás desses filmes, que na época era muito mais difícil de assisti-los do que hoje. Entendi. E eu não vou divulgar como eu assistia eles na época nem hoje, que não pode, né? Fazer apologia a táticas ilegais, né? Então eu não faço essas coisas. O Alexandre, ele faz a fotografia dos seus filmes, é da equipe, Sim. né? E aí, Alexandre, como é que você começou com o cinema também? E principalmente com o cinema de horror? Eu comecei com o cinema de horror com o Júlio, por causa dele. Ô, desgraça. Mas Essa é a porta de entrada. Daqui a pouquinho você vai ver só, vai ver coisas mais fortes. É engraçado que hoje eu sou amigo dele, trabalho com ele, todos os filmes que ele... Todas as ideias que ele tem, ele me chama e tudo mais. Mas o primeiro filme que nós trabalhamos juntos e não nos conhecemos no filme. Uhum. E aí... Que filme que era? Era Tempos de Aquário. Chamava Tempos de Aquário. E é um filme que não tem nada a ver com o cinema que a gente faz hoje. Não, nada. O que é o Tempos de Aquário? Era um filme de arte, um dramalhão leste europeu, assim, um filme brasileiro, claro, feito por uma cineasta brasileira, mas tinha como referência o cinema de arte do leste europeu. Então, aqueles planos longos, paradões, né? Caramba. Você ficava lá sentindo a vibe dos personagens, naquele dramão que era todo interno. Tinha todo um subtexto dramático, mas era interno, né? Então você ficava vendo ali a distância, olhando pra cara do outro. E o Júlio era amigo da diretora. diretora e eu era aluno do fotógrafo do filme. Né? Então nós estávamos na equipe em departamentos diferentes. E se conhecemos ali, conversamos, eram os únicos mais ou menos da mesma idade, tinha nós dois e eu acho que mais um ou dois na produção do filme. Éramos os moleques do set, praticamente. Os únicos que tinham 19 anos. 19, 20 anos.
E aí, trocamos contato, MSN na época. Quem lembra de MSN? E aí ficamos de vez em quando conversando e tal. E aí, quando ele resolveu fazer o filme dele, ele me chamou, né? E ele me chamou e eu não pude fazer. Só que eu trabalhava com um diretor de arte, era assistente de um diretor de arte, que topou fazer o filme dele, sem eu saber. Eu fui pra uma reunião uma vez e era o filme dele. Não, e tem um detalhe que ele recusou de trabalhar no meu filme porque ele precisava trabalhar no meu filme. Eu falei as datas do projeto, aí ele falou, poxa, Júlio, justamente nessas datas tem um projeto do diretor de arte com quem eu trabalho que ele já me chamou, então eu não posso aceitar porque eu já vou estar ocupado nessas datas. Aí quando ele chegou lá, era o meu filme. Que coisa. E Tinha que ser, tinha que ser. E esse diretor de arte que trabalhava era da Boca do Lixo. Boca do lixo. Boa, Boca do lixo. boa. Você falou Boca do Lixo aí, é uma das perguntas aqui. Quando eu fui pesquisar você na internet, seu nome foi relacionado ao cinema Boca do Lixo. Exatamente. Pergunta, daquela pergunta lá, Uhum. porque eu preciso saber de mais detalhes. O que é o cinema Boca do Lixo? Pois é, eu sou muito novo pra ter sido parte do cinema da Boca do Lixo. Inclusive, eu sou muito novo pra sequer ter assistido os filmes da Boca do Lixo. Porque o cinema da Boca do Lixo, ele existiu final dos anos 60, né? Pelo começo dos 70, e foi até 89. Eu nasci em 87, então, obviamente, é incoerente essa trajetória aí. Só que o cinema da Boca do Lixo, ele foi o cinema de baixo orçamento feito aqui em São Paulo por produtores independentes. Eram em 90% as famosas pornochanchadas. Mas eles também produziam faroestes, eles produziam filmes policiais. Comercial, rolou alguns também. Eles produziam bastante. E esses filmes estavam nas listas... Eles não foram exatamente referências para o Tarantino do Kill Bill, mas... A partir do momento que eu comecei a ir atrás de filmes exploitations, eu cheguei nos filmes exploitations brasileiros e tive aquele choque, né? Falei, meu Deus, era um negócio que eu tava descobrindo, um negócio que nunca ninguém falava sobre, era um negócio, pra mim era um negócio de outro planeta, cinema underground, cinema exploitation. E quando eu descobri que tinha toda uma vasta tradição de filmes brasileiros de faroeste, filmes brasileiros policiais, eu comecei a ir atrás desses filmes. Exploitation é tipo explosão. É tipo uma grande quantidade. Exploitation é exploração em Exploração. inglês. Desculpa. É verdade. Seria o cinema tem- sensacionalista, assim, se Porque fosse fazer uma tem vários tradução. tipos de exploitation. Tem o Black Exploitation, que é aquela Sim. coisa de filmes muito... Filmes de ação com elencos negros. Isso. E aí tem qualquer coisa exploitation que você quiser, assim, né? Tem non-exploitation, que são filmes de freira. E o meu favorito são os Bruceploitation, que são filmes com genéricos do Bruce Lee. Né? Depois que o Bruce Lee morreu, todos os atores chineses perceberam que eles eram parecidos com o Bruce Lee e começou a fazer. Tinha o Bruce Tai, o Bruce Lai, o Bruce Lee, o Bruce Lee com L-I. E aí, todo um gênero que se chama Bruceploitation. Então, Não era pra eu estar falando de Bruceploitation. então assim em uma, duas linhas. Cinema Boca do Lixo é... Cinema Boca do Lixo é... Cinema com produção independente, de maneira de baixo orçamento e feito pra causar impacto no público. Beleza. Dá exemplos aí de uns nacionais. Dos nacionais. Então, como eu falei, os mais conhecidos são as pornochanchadas. E tem títulos tipo... Tem atleta sexual. Histórias que as nossas babás não contavam. Não eram exatamente a minha preferência. Como eu falei, eu gostava mais dos filmes policiais e de faroeste da Boca do Lixo. Que é o meu favorito é o Horas Fatais, Cabeças Trocadas. Que é uma versão brasileira do Desejo de Matar. Estrelado por um cara muito parecido com o Charles Bronson, que é o Francisco Cavalcante. Que foi legal. por muito tempo o Charles Bronson brasileiro, que ele fez muitos filmes policiais na pegada Charles Bronson. E é ele o meu vínculo com o cinema. Ele, inclusive, é o vovô no Mal Passado. O meu curta-metragem, que além... Porque sempre o pessoal fala, e foi uma grande honra dirigir o Zé do Caixão, né? Mas, pra mim, foi uma honra dirigir toda aquela galera da Boca do Lixo. Eu tenho também a Vera Luz, que foi uma atriz de pornochanchada. O Índio, que, pra quem vê pornochanchada, sempre tem um índio e sempre era esse cara, que é o ator, que o nome artístico dele é Índio mesmo, Índio Lopes, né? Então, Tá, mas a sua relação foi porque você foi se aproximando deles como? Então, rolou uma mostra de cinema dos filmes do Francisco Cavalcante no Centro Cultural São Paulo, lá na Avenida Vergueiro. E eu cheguei lá, assim, no primeiro dia dessa mostra, todos os filmes que já iam passar eu já tinha em casa, já tinha assistido umas 2, 3 vezes. Eu era efetivamente um fã dele. E me pegou, e foi um segundo choque. Primeiro foi o choque de saber que esse filme era feito no Brasil, esse tipo de filme era feito no Brasil. E segundo choque de saber que o cara ainda estava vivo e morava em São Paulo, né? Eu assistia o filme e não me ligava. São Paulo dos anos 70 não era São Paulo que eu andava na rua. E aí caiu aquela... Será que ele ainda tá vivo? Será que vai ter algum herdeiro lá? Será que vai ter um debate com o diretor antes? E aí eu cheguei e tava os sobreviventes, né? O pessoal que, né, vivo da Boca do Lixo na época apresentando a sessão.
E eles me viram, assim, com grande estranhamento, assim, porque eles nunca tinham visto alguém com menos de 50 anos de idade que conhecesse os filmes deles, assim. Caramba! Então foi aí. E foi aí que eu consegui entrar no meio audiovisual, né? Porque o filho do Francisco Cavalcante, que é o Fabrício Cavalcante, ele dirige um programa na TV até hoje, na TV Aberta. O nome da emissora é TV Aberta. E eu fui estagiário dele nesse programa. Aí que eu comecei na carreira. Então. Quer falar? Não, acho que é interessante pensar que eu o Júlio e outros conhecidos nossos somos herdeiros espirituais da Boca do Lixo, dos modos de produção, né? De não esperar o governo resolver situações ideais para se produzir, porque nunca vai ter uma situação ideal para se produzir, porque cinema é difícil fazer, o mundo todo tem edital público para tentar melhorar o mercado de cinema, e quem tenta fazer cinema de maneira independente mesmo, de fazer do jeito que dá, do jeito que vai fazer, e vai tocando, toca um trabalho paralelo para conseguir ter dinheiro para poder fazer o filme e tudo mais, é essa herança da Boca do Lixo, assim, esse modo de produção. Então, nós fomos alunos, né? O meu professor de fotografia que trabalhou no primeiro filme, ele foi da Boca do Lixo, né? Depois, meu primeiro chefe no audiovisual foi também da Boca do Lixo. Então, nós somos herdeiros tanto espirituais quanto aprendizes, né? Aprendizes deles. Quanto ideológico. Ideológicos e tal. Vocês estão levando o legado da Boca do Lixo. Ó, eu assistia a 2 dos seus curtas, né, que você também trabalhou, que foi o Snuff Sage, Morte em Vídeo, e Mal Passado, Extra Blood. Snuff Sad e Mal Passado Extra Bloody, né? Tem a pronúncia em inglês, mas Meu inglês é uma bosta. Isso porque eu sou formado em letras, minha segunda língua é inglês e eu não queria fazer inglês. Então, assim, só porque você me corrigiu, é Snuff Side, Morte em Vídeo, Snuff Said e Mal Passado Extra Blood. Extra Blood. Tá Said vendo? Blood, é Blood. quase um filme árabe, né? Então, mas realmente, fala pra mim os títulos certinho com a pronúncia. Snuff Sad, né? E Mal Passado, que é o Extra Bloody. Isso, viu? Beleza? Estão satisfeitos aí em casa também? Realmente é de embrulhar o estômago. O negócio é realmente... Muito obrigado. Isso pra mim é um elogio. Elogio, isso. Então, eles são do gênero Snuff Movies, certo? Sim. Bom, é controverso. Tá bom. Antes de mais nada, eu quero saber de você o seguinte, com muitos detalhes. O que são filmes... o que são Snuff Movies? Então, vamos lá. Snuff Movies, eles são uma lenda urbana que circulou entre os anos 70 e os 90 de filmes onde se matam de verdade pessoas com o intuito de realizar fetiches de quem tá assistindo. Então, foi obviamente, nos anos 70, isso era uma coisa de contrabando de rolos de filme, e aquela lenda, tipo, eu assisti, não assisti, existe, não existe, ficava aquela dúvida se eles eram reais ou não. Aí, na geração VHS, essa dúvida passou a existir no VHS, tipo, vou conseguir uma fita maldita. Aí entrou a internet e essa lenda, esse mito urbano foi pra Deep Web. E aí hoje a discussão é, será que na Deep Web tem pessoas que realmente mataram pessoas pra satisfazer as pessoas filmando filmes? E assim, é muito delicado você dizer. Tem gente que pode dizer que vídeos de terroristas islâmicos são snuff sads, e são snuff sads. São filmes snuff sad é o nosso trabalho. E são filmes snuff. São filmes snuff e são mesmo, né? Foram filmes em que se mataram pessoas de verdade no intuito de se produzir ali uma obra cinematográfica com intuito ou não. Mas no cinema snuff enquanto arte, né, enquanto realização de fetiche, assim, até hoje existe a dúvida se o snuff existe ou não. Existem muitos snuffs simulados. Sim. No Japão tem uma série muito famosa, né, muito conhecida nesse meio, que se chama Guinea Pig. Que Guinea Pig, a tradução é cobaia, né? Alguma coisa nesse sentido. Que foi feito por estudantes de cinema estudando técnicas de maquiagem. Então vamos fazer uns snuff movie falsos, matando falsamente a atriz, só pra gente aprimorar conhecimento de maquiagem. Então eles têm lá, tipo, são filmes de 30, 40 minutos, cada filme é só a tortura e morte de um ator, uma atriz. A primeira vez que eu ouvi falar desse termo, Snuff Movies, foi naquele filme 8mm com o Nicolas Cage. Sim. Né? Então lá, e na maioria lá no próprio filme, pra quem assistiu, né? Os filmes são falsos ali também, né? Ele achava... Ele fazia umas pesquisas lá pra saber se a pessoa realmente tinha morrido ou não. E não, a pessoa tava em outros filmes também que foram feitos depois, exatamente, né? Então, tem alguns filmes que flertam com essa questão, né? De trazer essa mítica do snuff movie pra dentro da mítica do filme. Um muito bom é um filme do Alejandro Amenábar, um filme espanhol, chama Tessis, Morte ao Vivo.
Que inclusive o subtítulo do Snuff Sad é uma homenagem a esse filme, né? Snuff Sad, Morte em Vídeo. Aquele Faces da Morte pode ser considerado snuff movies? Não, porque eles são imagens documentais, né? São tragédias que aconteceram de verdade, né? Ninguém matou aquelas pessoas porque queria produzir um filme, né? Entendi. Então, Bom, o seu filme, o Snuff... Snuff Sad? Sad? sad. Sad? Snuff Sad. Snuff Sad? Esse filme, ele brinca com isso. Os bastidores De um Snuff Movie, exato. do Snuff Movie. Fala um pouquinho dele pra gente. Coisa rápida aí, porque a gente tem muita coisa ele aqui. ele é a minha... Tanto o Mal Passado quanto o Snuff Sad são os meus flertes com o humor negro, né? Eu tento fazer situações que são cômicas, mas que são cômicas só pra quem tem repertórios em filmes de terror, né? Então, ele é sobre um cineasta pretensioso tentando fazer um Snuff Movie. E as situações que vão dando errado ao longo do curta-metragem. Legal. E o outro que é o Mal Passado, que, aliás, Mal Passado tem uma atriz maravilhosa. Qual que é o nome dela? Marielle Bardelotto. Uma das mulheres mais bonitas que eu já vi no cinema. Tô falando sério. No filme ela nem tá tão bonita e já tá bonita. Agora, você vai ver o Instagram dela depois. Maravilhoso. Eu já era casada com o Rogério Vilela, né? Do Mundo Canibal, né? Não. Não Inclusive, fomos nós que apresentamos os dois. Né? Não é mais casada. É solteira. Ela, solteira. Não, ela ainda é casada. Pô, Ela que ainda droga. É casada, tem filho e tudo mais. Droga. Tem filho com ele. Enfim, brincadeiras à parte, realmente, assim, o elenco é muito bom. Nesse tem o José Mojica Marins, tem como é o nome dele? Francisco Cavalcante. O pai, aquele que eu disse que eu conheço. O Luiz Strasburger. Luiz Strasburger. O Marcelo Marrom, humorista. O Marcelo Marrom tá ali? Ele tá debaixo da Você tá de máscara de brincadeira. Letterface. Ele é aquele que tá conversando com a Liz Marins e falando da... Não, ele é aquele que tá brincando junto com o menininho e a motosserra com a mulher amarrada. É ótima descrição. Ele usa uma máscara, né? Porque eles cortam... Isso é spoiler do filme, não? Eles cortaram o rosto do personagem pra fazer uma máscara, ele veste a máscara, então não dá pra saber que é ele. Mas é o Marcelo Marrom. Nossa, eu não tinha percebido mesmo, cara. Exato. Que O coisa. branco do olho é igual. Tem que o branco do olho. Era o que dava pra ver, né? Sem o rosto. Exatamente. Muito legal. Gostei dos seus filmes. Só que, veja bem, eles têm uma qualidade de de fotografia, que foi você que fez, Graças ao né? Alexandre aqui. Um elenco, como eu falei, até um tanto certeza. conhecido no meio, Sim, né? sim. E produção requintada. Como é que esses filmes são financiados? Independentemente, né? Esses filmes... Você tirou do bolso. São economias de vida ali. Eu junto por 3, 4 anos pra produzir uma coisa e depois volto pra estaca zero, volto a juntar. E por isso meu fascínio na questão dos quadrinhos, né? Quando eu descobri que era só uma questão de pagar um desenhista, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, né? Não, e tem a questão da equipe, né? Você chama os filmes e a equipe todo mundo é amigo. Sim, Todo mundo é parceiro e tal, ali faz o filme, um faz o filme do outro. verdade. Então você tem uma equipe de camaradagem mesmo. Na verdade, assim, o gasto em média, vai juntando, assim, dá uma média de uns 20 mil reais por filme, que se fosse pagar todo mundo, ia sair 200 mil reais. E foi o Mojica que disse isso, o Zé do Caixão, numa palestra, que perguntaram pra ele qual que é a diferença de produzir com verba e sem verba, né? E a única diferença é se você tá pagando ou não a equipe, né? Porque esses 20 mil reais é o lanche da galera, é verba de arte, é o que precisa gastar pra fazer sangue cênico. Então é o custo real do filme sem estar pagando ninguém, né? Tá vivendo de trabalho voluntário. Então, mas eu quis saber disso para poder te perguntar sobre financiamento coletivo. Isso não ajudaria vocês a fazer esses filmes mais... Quem sabe, né? Futuramente, né? Construindo um nome aí na cena, dê pra arrecadar alguma coisa, né? Eu espero algum dia Você chegar conhece nesse alguém ponto. que fez filme de financiamento Eu coletivo? tenho amigos que tentaram e não conseguiram, né? Porque realmente as metas que se coloca pra se financiar cinema são altas, então... Faz lá e fala assim, se você pagar 3 mil reais aí, sei lá, você pode morrer no filme. Então. Eu morro no filme, eu vou lá, eu vou com lá. certeza, com certeza. É bom, muito Essa é uma legal. boa técnica. Vamos... Não teve aquele filme A Casa de Cera? Eu acho que é esse, que como é o nome? Não é o slogan lá, a coisa de chamar a pessoa pra assistir era O assim... teaser. Venha ver a Paris Hilton morrer. Porra. A tagline, é verdade. Porque sim. o pessoal odiava a menina lá, né? Sim. Então o pessoal quer ver as pessoas morrerem ali. E você me mandou uma senha, né? Um link e uma senha pra eu assistir os seus filmes. Porque Sim. eles não estão liberados na internet nem nada. Como é que essas pessoas podem assistir os filmes se elas não estão liberadas?
É. Os filmes não estão liberados na internet? Tem uma questão de circulação de festival, né? Enquanto os filmes são inéditos, tem muitos festivais que só aceitam filmes que ainda não estão com link aberto na internet. E no caso do Mal Passado em específico, a gente deu muita sorte com ele, que ele até esse ano ainda tinha festival requisitando ele, exibindo ele. Então tem um pouco dessa razão aí do filme ainda tá privado, né? Mesmo depois de 5 anos do lançamento, 5 para 6 anos agora. Só que eu tava esperando um momento apropriado pra liberar, pelo menos o Mal Passado. E quando vai ser esse momento? Hoje. Hoje? Você vai colocar no Hoje YouTube? vamos colocar, já está colocado, na verdade. Tá, né? então Já me está manda o link colocado. pra eu colocar aqui na descrição, porque Aliás, deve estar subindo agora, que eu deixei programado pra subir na hora do programa. essa entrevista Então, aqui quem tá ouvindo- vai pro YouTube, né? Tá, já está no YouTube pra quem tá aí no YouTube. Então quem né? tá ouvindo, se procurar Mal Passado No- Extra Blurry. Eu vou colocar aqui na descrição. descrição também. Vou mandar pro pessoal aqui. Não, beleza, então. Aí o pessoal pode assistir. Foi o Mal Passado, então. O Mal Passado Extra Blurry, exato. Aí vocês vão ver a Primeiro moça vídeo. bonita que eu falei. Primeiro vídeo do canal Tenor Produções. Tá. Estamos lá. Agora a gente vai falar sobre os quadrinhos. Você escreveu um roteiro de quadrinhos que foi desenhado pelo Kiko Garcia, que já veio aqui. O Kiko Garcia é do Catacumbas. Sim. É... Mais um abraço pro Kiko Garcia. Sim, amigaço. Kiko. Muita gente boa. Que brincava de pega-pega e esconde-esconde no cemitério. Cara, maluco. Trata-se do A Moda da Casa, que é esse que tá aqui, né? Que são histórias de terror que complementam seus filmes. Por que escrever histórias complementares aos filmes se você poderia escrever histórias novas? Eles complementam e recontam e ressignificam os filmes, né? Tem uma questão aí que acontece com todo cineasta, principalmente cineasta independente, que depois que o filme tá pronto, você sempre acha que você podia ter feito melhor, que você podia ter feito a mais. E no caso de cineasta independente, você sempre sabe que podia ter feito a mais se tivesse tido mais dinheiro. Não é? Ou mais tempo. Ou mais tempo. E no Mal Passado tem uma questão muito específica, que por muito tempo foi uma das razões do filme ter demorado alguns anos para ser finalizado, que eu queria uma sequência de animação no Mal Passado, assim, uma grande sequência de violência pro final. E foi difícil encontrar um animador, assim, que se encaixasse, que fizesse, que entregasse. E aí, como eu falei, nessa coisa cinema independente, né? Você vai procurando muita gente que vai fazer na broderagem e tava difícil encontrar isso. E eu acabei resolvendo de outra forma, né? Não é uma animação que entra na hora que devia entrar a animação, e quem for assistir vai perceber, vai ficar meio claro, aqui deveria ter entrado uma animação. E é uma coisa que eu já exorcizo, né? A abertura do quadrinho A Moda da Casa, ele é contado todo fora de ordem, né? Todo de uma forma tarantinesca, né? Eu recorto a história toda e vou contando de uma forma que convém mais pra narrativa. E eu abro justamente na cena que deveria ter sido a cena de animação do filme. Então tem uma questão de cumprir, que tá uma dívida comigo mesmo, assim. Uma Tá, cena que eu mas fiquei a devendo partir- de fazer pra mim mesmo. A partir do próximo já são A partir histórias do próximo. independentes. Exatamente. E você já tá trabalhando. O meu próximo projeto em quadrinhos vai ser uma história independente, exclusiva pra quadrinhos, mas que vai ter um trechinho em cinema. Vai ter um trechinho. Não, pera aí um pouquinho. Agora, peraí. Deixa eu só entender. Você tinha um filme e você falou, vou complementar no quadrinho. Aí você faz o quadrinho e você vai fazer um filme pra Eu poder... vou fazer. Vamos lá. Pra Ale, complementar por o favor, quadrinho? por favor. Então, a provocação foi minha, né? Na verdade, eu gosto muito de quadrinho também. Provocação nada. Ele falou assim, se você fizer quadrinho, não vai precisar de mim. Então, ó, Não, eu quero participar. né? Eu quero ficar de fora Quero dessa. deixar de fora. E eu gosto muito de quadrinho. E eu tenho eu não lembro o nome dos autores, que é um quadrinho chamado O Fotógrafo. São 3 volumes. Que é um quadrinho que é meio fotonovela e meio quadrinho, né? Meio desenho. E eu tenho essa estética, né? Esse estilo na minha cabeça. Eu acho que, funciona muito bem pro terror, pro fantástico. Essa coisa que é meio fotografia, meio desenho, mistura numa história. E no quadrinho cabe perfeitamente. E eu tô com esse estilo há muito tempo na cabeça. E uma vez encontrei com o Júlio e tal. Falei, tem esse estilo aqui, vamos fazer isso aqui? Não tenho história pra isso. Né? Dei o estilo e ele se virou com a história. E ele veio com a história, recentemente. Exatamente. Né? Falou, tá aqui o roteiro. Então vai ser parte do desenhos do Kiko, Kiko Garcia. né? Parte de fotografias minhas, com... Com maquetes e máscaras e protótipos do Tércio Gregual, né? O artista plástico que trabalha Caraca. com a gente na nossa... Você conhece o Tércio Gregual? Não, eu tô falando... Você falou as maquetes, essas coisas. Então vai ser uma mistura, assim, de quadrinho com fotografia, que não seja cinema especificamente, mas o estilo de produzir vai ser próximo do cinema, né? Que você vai decupar, você vai discutir, achar ângulo. É quase como
fotografia de publicidade, talvez, né? Então, assim, vamos fazer a fotonovela que tinha antigamente. Que tinha as resgatando revistas uma e tal. tradição esquecida aí, né? Mais uma Esse tradição é um projeto esquecida. que vocês estão fazendo juntos, mas tem que você falou pra mim que tá Tem desenvolvendo um com curta-metragem que eu estou finalizando, que o Alexandre esteve comigo também, né? O Alexandre deu na fotografia também. Que ele é a adaptação em cinema, enfim, curta-metragem, de um quadrinho do Marcati. É do Marcati. O Visões de Claudeciro. Aliás, queria aqui mandar um abraço pro Marcati, né? Que tá se recuperando, né? Sim, Fiquei teve sabendo. um infarto? Teve um infarto, Teve um infarto. recentemente. Ele falou até no Facebook que tá bem, mas tava no hospital quando eu... Com certeza. E tá já em fase de finalização. Espero que esse ano ainda, até o final do ano, eu tenha nos festivais esse ano, Visões de Claudeciro. Que é mais um trabalho híbrido meu, né? Nessa questão de cinema com quadrinhos, né? Porque o Visões de Claudeciro foi um quadrinho que, independente do Marcati, mas que ele conseguiu lançar em bancas de jornal no distante ano de 2002, 2003, coisa assim. E eu, como adolescente, tive a edição original, assim. E foi um dos quadrinhos, assim. Depois do Batman 1, deve ter sido o quadrinho que eu mais li na vida. Então... Caramba. Ó, pra finalizar aqui, que eu tenho várias perguntas ainda e tem pouco tempo. Então vamos lá. Você já participou de vários videoclipes como figurante, dirigindo ou produzindo. Mas o que mais me chamou a atenção foi um do Megadeth, que você Megadeth, produziu, é o Lying in State. Lying States. Esse não foi eu que criei Não. o nome, então eu não sei a pronúncia certa em inglês. Ah. Lying States, mas deve Lying State. Então, só que ele tem uma pegada de horror também. Sim, é uma direção do Léo Liberti. Léo Liberti que dirigiu as primeiras temporadas do programa Tá Certo, que é um programa onde eu trabalho na TV Cultura. E eu fiz parte da equipe, né? Na verdade, eu participei na produção. A minha parte na produção do clipe foi conseguir os ninjas pro filme. Né? Então, tem algumas coreografias ali, que é uma equipe de ninjas, que fui eu que consegui esses ninjas, esses amigos meus. Quando você precisar também, tem o Eduardo Ferrara, que ele é ninja, ele é professor também, inclusive. É mesmo? Ele já Opa. veio aqui, Eduardo Ferrara, que é quadrinhista, faz desenhos para o mercado internacional e aqui também. E ele tem manja de várias artes marciais, só que ele é professor de arte ninja. Olha que legal. É ninjitsu que chama? no ninjutsu. No próximo filme, vamos tentar colocar ninja. Então. É. Como as pessoas podem assistir seus filmes? Então, hoje já vai ter esse Mal no Passado, YouTube. Extra Blurry tá disponível, é só E digitar os Mal outros, Passado, como é Júlio Wong. possível? Tem um videoclipe meu que tá disponível, que tá no ar, que é um clipe do Monocelha, que se chama Pré-Requisitos, que também foi direção de fotografia é. do Alexandre, também com arte do Tércio Grigual, que a gente tem um monstro de seriado japonês no filme, a gente tem um monstro de Tokusatsu, de Super Sentai, ele aparecendo. É, aquela coisa meio de Power Rangers mesmo, enfim. Círculo de Fogo. É, uma coisa, tipo, tem os alunos da escola numa festinha, um clima super legal. E o Monocelha, que deve ser conhecido dos ouvintes aqui do programa, porque é uma banda composta por 3 quadrinistas, né? O Thiago Assos Tortos, que fazia os quadrinhos de trocadilhos na MED, o Tainan Rocha e o Ian Herman, né? São 3 quadrinistas, eles têm essa banda. Eles me convidaram para dirigir esse clipe por conta do meu trabalho com o Mal Passado, com os curtas-metragens, né? Eu levei minha equipe, o Alexandre, o Tércio, o pessoal aqui. E foi um trabalho, um dos nossos trabalhos que tá disponível no YouTube. Os clipes você também participa ou não? Desse eu participei. Fez a fotografia também. Mas tem que colocar Monocelha Banda ou Monocelha Rock, porque se você digitar só Monocelha, vai sair vídeo de maquiagem. Tá Eu bom. já tentei, não é legal. Ou monauxília pré-requisitos, que vai direto pro clipe. Pra finalizar, como as pessoas podem comprar esse Talvez. quadrinho aqui? Que é a moda. Então, ele tá disponível no site da Editora Estronho, tá disponível no site do Kikomics, né, do Kiko também, e também nos eventos de quadrinhos por aí, né, que sempre possível eu estou presente nos eventos. Beleza, então. Eu quero agradecer a presença de vocês, foi bem legal. Ele tá à venda também em algumas comic shops, né? A Comic Boom, no Tatuapé e tudo, mas eu não sei dizer exatamente todas que eles estão à venda. De vez em quando eu entro na comic shop e me deparo com ele à venda. Beleza. Sempre bacana. Bom, quero agradecer a presença de vocês, foi bem legal o Muito bate-papo. obrigado. E espero que vocês consigam mais verba para fazer mais esses filmes aí sanguinários. Muito obrigado. Obrigado e Rádio Geek. Ah, não, Rádio Geek não, peraí que eu tenho que dar um recado ainda, pô. Você pode seguir a Rádio Geek nas redes sociais, que é o Instagram, Facebook, YouTube, Rádio Geek BR. Agora sim eu dou tchau. Rádio Geek, apaixonados por filme.